Hey Power, sejam bem-vindos ao Power Peoplecast. Hoje a gente trouxe aqui o nosso convidado, um advogado, especialista na área trabalhista e na parte contratual também. Ele que vai tirar algumas dúvidas que eu particularmente tenho no que diz respeito a contratos e trabalhistas. Seja bem-vindo, Rafael Brito. Muito obrigado, Marília. É um prazer aqui estar participando. E vamos lá, tirar dúvidas. Gente, o Rafael, além de ser o nosso advogado, é um amigo e meu cunhado também. Então, eu estou muito feliz de ter aqui e poder levar um pouquinho do que a gente tem vivido no nosso dia a dia para outros empreendedores também. E vamos começar até uma pauta que a gente estava conversando agora sobre saúde mental. Há uma tendência de que cresçam ações desse tipo. Eu acredito, Rafa, que às vezes o colaborador já pode chegar muitas vezes até doente dentro do negócio e isso enseja mais à frente com a demissão futura, até numa ação trabalhista. Enquanto empreendedores, como é que a gente pode se preparar para prevenir esse tipo de ação? E isso tem acontecido com uma certa recorrência, né? E muitas vezes a gente vê que o empregado, ele tenta usar isso, às vezes, e eu já tenho visto não só uma vez, está sendo mais recorrente, está sendo mais usual nas reclamações trabalhistas, sob esse argumento, né, de síndromes, de abalo emocional por conta de pressão no trabalho. E o que a gente indica e o que está acontecendo com os nossos assessorandos, né? É que as empresas tenham programas, né, que consigam identificar se realmente isso está acontecendo dentro da empresa. Por exemplo, reclamações recorrentes do próprio funcionário, às vezes é até uma surpresa para a empresa, quando chegou uma reclamação trabalhista, a pessoa argumentando que sofria muita pressão, sendo que ele nunca reclamou lá dentro da empresa para o RH da empresa, por exemplo. Né? Então, são feitos, e é o que eu tenho visto que a Planalto já vem fazendo, né? Palestras, incentivando, né, que essas questões sejam mais transparentes, incentivando que esse seja um assunto mais aberto, né, entre os próprios funcionários e o RH da empresa, onde a empresa tem lá à disposição para que seja resolvido aquele problema que pode ser momentâneo, para que ele não aumente, né, e se torne realmente uma doença que seja lá decorrente da relação de trabalho com ele, né? Tanto é que eu acredito que cada vez será mais necessário as empresas terem um RH estratégico, não apenas aquele RH que é recursos humanos apenas um nome. É preciso acompanhar a jornada do colaborador dentro do negócio, entender e ter canais de comunicação. A gente faz isso muito hoje. A gente tem um WhatsApp em que os colaboradores todos podem ter acesso a gente e que nos dá uma segurança em relação a isso mesmo, que eles têm a oportunidade de entrar em contato, de falar o que pode estar acontecendo. E temos as avaliações também, Rafa. A gente avalia todas as nossas lideranças para poder encontrar sinais de uma liderança possivelmente tóxica. Exatamente, é muito importante. E é o que a gente vem batendo aí. A Justiça do Trabalho é prevenção. É prevenir antes que o problema chegue. Porque o que a gente tem visto são muitas decisões, né? Porque na maioria das vezes o juiz inverte o ônus da prova, então a empresa é que tem que ter aquele conjunto probatório para comprovar que ela está agindo da forma correta, né? E não ao contrário, não o empregado. O empregado, ele, na maioria das vezes, ele joga o problema lá para a empresa, e a empresa é que tem que comprovar que faz tudo corretamente, que segue toda a legislação. E quais as formas a gente pode compartilhar aqui para prevenir isso? Tu falaste já das palestras. Hoje existe um checklist que a gente pode fazer, né? E que é em relação à documentação, né? Ter um bom contrato de trabalho é importante, até porque outro problema recorrente que se tem aparecido muito são argumentação sobre desvio de função, por exemplo. Então, um contrato de trabalho bem feito, onde estipule, onde determina uma conversa antes da contratação que deixe bem delimitado qual a real função dele, o que ele vai fazer dentro da empresa,
Um regimento interno da empresa também é muito importante, onde lá também vai estar determinando. Empresas que trabalham com metas, deixar isso também bem definidos, né? A forma que a meta vai ser paga, a forma que a meta vai gerar uma premiação para o empregado, deixar isso bem claro e bem definido para que não haja nenhuma dúvida que possa ser levado isso a ser questionado no Poder Judiciário. Então, a melhor forma hoje é realmente deixar isso bem claro, bem definido, e tomando todos esses cuidados, a chance de uma condenação trabalhista vai ficar bem menor, com certeza. Então, a sugestão é, veja as práticas que vocês já têm dentro do negócio de vocês, veja o que é que vocês já fazem, o que é interessante implantar, a partir das dicas que o Rafael deu, para que você esteja prevenido. A tendência com a NR1 é que nós devemos sim ter uma atenção ao lado psicológico, né, a saúde mental. Então, deixe de ser apenas um valor do negócio e passa a ser uma obrigação realmente da empresa. E aí tu tocou num ponto que eu acho que vale muito a gente falar aqui, que é essa parte contratual, porque contrato ele começa no contrato de trabalho, mas existem outros contratos também. Então, o contrato para qualquer negócio é o que vai, né, o que vai determinar o sucesso ou o insucesso daquele negócio, porque a gente falando de contrato trabalhista, que é importante também, né? Claro, respeitando a legislação, mas o contrato vai servir ali para que não exista qualquer tipo de dúvida. Então o contrato tem que ser bem claro, né? Bem claro ao ponto de qualquer pessoa que vai ler vai entender quais são os limites lá daquele contrato, certo? Muitas vezes eu prefiro colocar uma linguagem muito mais fácil, principalmente nesses contratos trabalhistas, porque o próprio funcionário vai ler e ele vai entender qual é a obrigação dele lá e quais são os direitos deles que estão lá, né? Respeitando lá a legislação, você vai enumerando e ali fica claro para ele, e isso aí tem evitado esse questionamento. Eu não sabia, não tinha entendido, né? Porque aí vai ficar mais nítido lá para ele entender o que a empresa quer dele e o que ele vai ter que fazer pela empresa. E, em modo geral também, contratos, né, de qualquer negócio que você vai fazer na sua empresa, é onde começa ali, e muitas vezes a gente vê pessoas que nos procuram porque não era um contrato que eu ia fazer de uma coisinha besta, eu peguei um na internet e agora eu estou com um problema porque esse contrato não previa isso, não previa aquilo. Então é importante que você seja bem assessorado em relação a qualquer tipo de contrato, porque às vezes um negócio pequeno, né, pode se tornar um problema grande. Um grande problema. Então, dentro dessa parte contratual, Rafa, eu até costumo dizer que o contrato ele é feito para a gente lembrar do que foi combinado. Exatamente. Só que tem pessoas que usam o contrato como um negócio, né? Ele usa lá, já coloca aquele contrato no intuito de pegar você. Então, às vezes um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, um contrato de locação. Qual o ponto que nós temos que ter atenção assim sumária no contrato? Qual de todas as cláusulas que tem lá, qual é aquela que a gente não dá para ficar sem ler? Na realidade, todas as cláusulas do contrato são importantes, mas tem algumas que você deve prestar bem atenção, como, claro, o objeto do contrato e as obrigações de cada uma das partes, né? Forma de pagamento. E como você disse, hoje tem empresas, né, principalmente no ramo imobiliário, por exemplo, que colocam multas exorbitantes, que às vezes são cláusulas abusivas e que muitas das vezes preferencialmente você perder aquele negócio lá, porque aquilo ali muito provavelmente vai dar um problema mais na frente, né? Ou porque muitas das vezes a pessoa não quer abrir mão e não quer discutir aquela cláusula lá específica que a gente vê lá como abusiva, né? Então, às vezes é melhor você dar um passo para trás e não fazer um contrato desses, que a gente está citando aqui, por exemplo, um cláusula abusiva, porque muito provavelmente vai dar problema lá na frente.
Agora vamos lá. A gente assinou um contrato desse, digamos, e deu problema lá na frente. Tem como anular essas cláusulas? Tem. Aí só que para anular uma cláusula do contrato já iria entrar uma questão envolvendo o judiciário, né? E aí quando envolve o judiciário é mais vai demorar mais, vai custar mais. Então o indicado é que a gente consiga discutir essas cláusulas que são consideradas abusivas antes de que o contrato seja assinado, né? Mas claro, depois que tiver assinado e não foi observado ali por qualquer um dos motivos, né? Aí isso pode ser discutido sim no judiciário. Tá, agora vamos para uma coisa que tá recorrente. Tá aí para todo mundo ver que o nível de recuperações judiciais tá gigante. E muito disso deve também a contratos de empréstimos, que tem cláusulas leoninas, assim. Nesse caso, que às vezes o empreendedor se vê obrigado e não consegue, de repente, negociar, porque já é um contrato feito. Muitas das vezes isso acontece com contratos bancários, né? Esses contratos onde o banco, você chega lá pedindo socorro para o banco, eu estou precisando disso para aquilo e tal, e o banco lá tem um contrato dele, que é um contrato, podemos dizer até que de adesão, onde muitas vezes o próprio gerente não tem aquela autonomia para mudar uma cláusula daquela. Se você for questionar, ele, não, eu vou ter que mandar para não sei aonde, muitas vezes você está apressado, nem leva para ninguém analisar e assina o contrato, e quando você lá na frente vê que não está conseguindo pagar por N motivos, às vezes por um juro ser abusivo, por uma parcela que você não tem como realmente arcar, tenta uma negociação e o banco muitas vezes trava e não negocia, até porque o negócio dele é esse, né? Então, como eu disse, a prevenção, isso tudo tem que anteceder o contrato para que isso não vire um problema grande e cause até a ruína de uma empresa. Então, não tem jeito, né? Tem que ler, tem que analisar. Tem que analisar e tem que discutir. E se for ter que ir lá para o jurídico do banco, não sei aonde, espera lá e ver o que consegue para que fique justo para os dois. Porque não adianta você se comprometer a fazer uma coisa que não vai conseguir fazer, né? Entendi. E Rafa, e tu vê que vai ser na tua visão, dentro dos negócios, além do RH, o braço jurídico vai ser o outro braço do empresário? Eu acho que tem que ter, né? Eu sou suspeito para falar, mas tem que ter independente do tamanho da empresa, né? Porque todo mundo faz negócio toda hora e todo negócio, né? E aí você pode entrar para uma empresa pequena, mas onde lá tem a legislação do consumidor que ela vai ter que obedecer. Então, um jurídico preventivo sai mais barato do que você contratar aquele advogado quando o problema já está lá, entendeu? Então, um jurídico, na realidade eu considero uma assessoria jurídica como uma assessoria contábil dentro de uma empresa, entendeu? Tem que ter os dois. Não adianta uma empresa se não tiver um contador e um assessor jurídico dentro, vai ser outro. Uma hora vai precisar e vai sair mais caro. Entendi. Eu tenho visto que tem saído algumas cooperativas jurídicas ou associações jurídicas muito no ramo da medicina, por conta de prevenção de problemas jurídicos de atendimentos médicos, alguma coisa assim. Eu estou vendo esse movimento dos médicos nesse sentido. Eu até recente, eu li em algum lugar, não me recordo, mas eu vi que a demanda judicial contra médicos, né, contra supostos erros médicos, aumentou, não sei se foi 300%, eu não lembro direito o que foi que eu vi, mas, e de fato, eu tenho visto mais isso, pessoas entrando com ações sob a alegação de erro médico, né, e aí volto, o médico, ele tem que ter um contrato com o paciente dele, porque lá vai estar delimitado até onde ele vai, o que ele vai fazer e qual a responsabilidade dele ali em cima. Então eu acho que é muito importante. Recentemente eu tive até que contratar um médico, e era para fazer uma anestesia, numa cirurgia, e ele me apresentou um contrato, né? Só que hoje
eu não vejo tanta preocupação dos médicos em relação a isso. Até porque, às vezes, quando não chega o problema, e você, claro, ele confia no trabalho dele, quem está contratando, na maioria das vezes também já contrata porque tem uma indicação, já sabe o histórico dele médico, mas é melhor evitar e fazer um contrato do que responder por um processo desse, judicial, e principalmente em relacionado à vida, né? É uma coisa que pode arruinar a carreira de um médico, né? Muitas vezes o próprio processo, porque hoje em dia tem esses sistemas aí de busca na internet que você coloca o nome da pessoa e já vai aparecer os processos que estão relacionados a ele, e isso já é até meio que público. A pessoa que vai pesquisar um médico e ver um processo judicial ou 2 processos judiciais onde o assunto lá é erro médico, a pessoa já vai ficar, né, com receio. E lá pode ser um processo que o médico vai vencer e que pode ser uma mera aventura jurídica, inclusive do cliente lá dele, né, ou do ex-cliente dele, paciente, né. Mas isso aí pode prejudicar muito a carreira do médico, até que aquilo lá seja julgado e ele seja inocentado, né. Então a prevenção, mais uma vez, é o que vai delimitar e determinar isso aí. Então, Powers, estão vendo? É melhor prevenir do que judicializar. Então, contem com o Rafael Brito nessa jornada. Vou deixar o arroba dele aí para quem tiver interesse de conversar com ele, seguir conversando pelo Instagram, para poder saber mais. Ele é o nosso braço direito lá dentro do nosso negócio e tem feito grandes melhorias lá, preventivamente, dentro da Planalto. Então, obrigada a você, segue o Move TV, segue as nossas redes sociais e seja Power!